Estamos aqui, Senhor, e sentimos Tua presença em Teus olhos. Quanta luz em Teus lábios, só amor a Te seguir, Senhor. Estamos aqui. A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorial. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Estamos começando mais uma vez nosso programa Seara Espírita, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, levando um pouco mais da mensagem do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estarmos com vocês nessa manhã de sábado, e em especial porque hoje nós estamos aqui nos estúdios com a presença do Aloísio Silva, que está fazendo aqui uma viagem na nossa região. Ele que é de Guarapari e está fazendo aí um circuito de palestras, de seminários. Ontem estivemos lá em Ponte do Cosme com ele, uma palestra com ele, e hoje ele está aqui com a gente nos nossos estúdios para falarmos sobre o tema Jesus, o terapeuta. Então convido vocês a participar com a gente do nosso programa de hoje, Seara Espírita, com o Aloísio Silva, falando sobre Jesus, o terapeuta. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, convido vocês para fazermos uma prece, para elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, causa primeira de todas as coisas, nosso Criador, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz que nos amparam na nossa jornada terrestre. Primeiramente, Senhor, gostaríamos de agradecer o dom da vida, agradecer a oportunidade desta reencarnação, agradecer pelo corpo físico que é o nosso templo, agradecer pela nossa família que nos acolheu, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos e por todas as oportunidades que nós temos na Terra, Senhor, de servir e de progredir. Que seu amparo, que seu amor, que a sua paz possa nos envolver, para que nos momentos de dor e testemunho possamos ser firmes, possamos ter fé no futuro e a consciência tranquila de estarmos cumprindo bem o nosso dever aqui na Terra. Mestre Jesus, que a sua paz, que seu amor envolva todo esse nosso querido planeta Terra, alcançando em especial aqueles que mais sofrem. Seja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E nós vamos ouvir agora uma mensagem intitulada Mas, do CD Momento Espírita, volume 9. Tenham todos um excelente dia. Começando então a nossa entrevista com a Aloísio Silva, que está aqui com a gente nos estúdios, ele, Nelson Xavier também, que nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o terapeuta. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Aloísio, afinal de contas, por que falar desse tema Jesus, o terapeuta? Um bom dia. Bom dia, Melissa, bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra, bom dia, ouvintes do programa Seara Espírita. Que Jesus nos abençoe nessa manhã, que nos aquece o coração logo cedo. O amanhecer é sempre um momento de renovar, de começar de novo. Então nunca podemos reclamar que não temos uma nova oportunidade, porque a cada dia é uma nova oportunidade. Então bom dia a todos. Você repita, por favor, a pergunta? O porquê falarmos deste tema, Jesus, o terapeuta? Jesus, ele ultrapassou todos os limites da personalidade histórica. Foi uma pessoa, do ponto de vista
histórico que tinha tudo para cair no anonimato, ser mais um curandeiro, místico, talvez um jovem rebelde para alguns, um ser político transformador. No entanto, apesar de ser punido como um bandido da pior espécie, recebendo a punição da cruz, que era dado só aos piores, aos criminosos hediondos, ele transformou a cruz num símbolo de trabalho, de resignação, e conseguiu vencer a amnésia do tempo. Passaram-se 2000 anos, e o pensamento cristão, o pensamento de Jesus, ele é tão vivo como se fora naquela época. As dores continuam a assolar a vida das pessoas e cada vez mais as pessoas, nós seres humanos, precisamos da mensagem de Jesus, hoje espalhada nos 4 cantos do planeta. O cristianismo não é a religião com o maior número de adeptos, está longe disso. A religião com o maior número de adeptos é o budismo, e em segundo é o islamismo. Apesar de ser a terceira religião, isso somando os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos protestantes e neoprotestantes, e nós espíritas, ainda somando todos, formamos o terceiro movimento religioso do planeta. No entanto, é possível que nenhuma pessoa nesse planeta possa alegar que não ter ouvido falar de Jesus. E mesmo os nossos irmãos budistas e islâmicos olham para Jesus com respeito e com admiração extraordinária. Então, é um tema sempre atual. Ok. E nos últimos 2 milênios aí da vinda do Cristo à Terra, Aloysio, nós poderíamos entender ou dimensificar, né, ter uma ideia de que Jesus tem sido considerado um Deus pela forma que as pessoas o compreendem ou observam a sua passagem aqui pela Terra? Considerar Jesus um Deus não é nenhuma novidade para os seres humanos. Até porque a ideia de religiosidade, ela ainda é muito confusa em nossa mente. Transcender da matéria é para nós muito difícil. Se percebermos, todas as civilizações, em todas as épocas, humanizaram, antropomorfizaram Deus. Nós vamos ver os gregos, onde todos os deuses eram humanos, os egípcios, os hebreus, da qual nós descendemos. Então você veja que nós somos descendentes de uma civilização que tinha um Deus antropomorfizado. O Deus hebraico, ele castigava, ele punia, ele odiava, como odiavam os homens à época. Do povo hebraico nasceu o povo judaico. E o povo judaico herdou do povo ascendente dele essa capacidade de humanizar Deus, criar um Deus humano. A grande dificuldade do povo judeu é que Moisés pregava um Deus invisível. O Deus de Moisés, Yahvé, era um Deus humano, mas era um Deus invisível. O Moisés não teve a grande lucidez de não ter um modelo humano de Deus. Isso foi muito avançado para a época. Porque quando você escolhe um modelo, você corre o risco de que esse modelo não consiga atender a todos. Então, por isso que na Grécia eram vários os deuses. Eles eram fortes, belos, outros eram feios, profundos. Então, de acordo com o gosto da pessoa, ela aderia a um ou outro Deus. A mesma coisa no Egito. Quando Moisés cria um Deus humano, mas invisível,
ele permite então que a subjetividade humana consiga captar. Então foi realmente uma grande invenção. Então o meu Yahvé é diferente do seu Yahvé. E os judeus herdaram isso. Mas como os judeus é como uma cópia, xerox. Você tira a cópia da original, ela sai meio apagadinha. Quando você tira a cópia da cópia, ela fica mais apagadinha ainda. E vai chegar um momento que vai perdendo a cor. Então os judeus, eles já estavam pobres dessa imagem divina. Era difícil. Então passou a vigorar as leis. E as leis judaicas, a disposição dos doutores das leis, que acabavam desvirtuando a ideia da divindade. Mas os judeus já previam nos seus escritos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a chegada de um Messias, que deveria incorporar ou reincorporar essa imagem humana de Deus. E, obviamente, para os judeus, esse Messias não veio até hoje. Mas uma corrente judaica, aquela corrente seguidora de João, o batizador, reconheceu em Jesus o Messias. Então os judeus, aqueles judeus, encontraram o Messias. E desde então, a divindade novamente ganhou forma, ganhou visibilidade. Era necessário a visibilidade, porque a invisibilidade estava perdendo o sentido. Já que Deus era o meu, o seu, o do Nelsinho, de qualquer um, então, qual é a palavra de Deus? É a sua palavra, é a minha, dele, e aí precisava novamente reviver. E aí vem Jesus, aparece Jesus como Messias, trazendo a presença de Deus. Mas Jesus, de imediato, ele esclareceu de que ele não era Deus, de que ele era o Filho, enviado pelo Pai. E aí Jesus nos apresenta um outro modelo de divindade. Não mais o Deus juiz, que julga, pune, que castiga, mas o Deus Pai. Por mais que o Pai na antiguidade era um ser que era o filho, tinha medo, né? Era temido, ainda assim era alguém próximo, porque naquela época já existiam os pais carinhosos, afetuosos. Então essa ideia de apresentar Deus como Pai aproxima o ser humano da divindade. E aí, aquela necessidade de trazer a divindade para próximo fez com que o movimento cristão primitivo, que também vai perdendo as suas características, porque os primeiros cristãos conheceram Jesus. Pedro, Tiago, Maria de Magdala, Zaqueu, conheceram Jesus. Porém, os descendentes destes já não conheciam pelos evangelhos. E aí então a coisa foi se perdendo. E aí a tendência do ser humano de antropomorfizar Deus fez com que confundissem de novo Jesus com Deus, embora Jesus nunca tenha dito que é Deus. Então, novamente, a incorporação física do ser divino. E nós até hoje temos dificuldade. Eu confesso a você que nas minhas orações eu tenho dificuldade de me dirigir a Deus. Porque Deus é inteligência e não é abstrato. Deus é abstrato. Quando eu digo Jesus, é concreto. Né? Aqui na minha frente, por exemplo, eu tenho aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui na rádio. Então é concreto. Né? Eu lembro, tem as pinturas de Jesus. Tem um movimento, uma exposição que circula o Brasil, o mundo inteiro, do Sudário. Não sei se já esteve aqui em Barbacena, naturalmente deve ter tido em Belo Horizonte. Eu fui nessa exposição em Vitória,
na capital do meu estado. E o curioso que os grandes pesquisadores das maiores universidades do mundo estudam o sudário. E a partir do sudário, eles refizeram a imagem física de Jesus. E aí é muito interessante. E aí com a tecnologia da computação gráfica, eles esculpiram em bronze Jesus. Não de acordo com o artista, mas de acordo com os dados que o computador montou a partir do sudário. O curioso, e é muito interessante, primeiro, Jesus é grande, ele tem mais de 1,80m, tem 1,90m de altura, é um homem grande. Mas não é isso que é o curioso. O curioso é que a imagem que os computadores montaram não se afasta de todas as imagens feitas de Jesus até hoje, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo e dos grandes pintores da humanidade que nos trouxeram hoje a imagem que nós temos. Então é como se, e eu tenho certeza que isso aconteceu, os espíritos olhassem para a verdadeira imagem de Jesus e inspirasse o pintor a reproduzir aquela imagem. Então nós temos um Jesus concreto, um jovem de 30 e poucos anos, cabelos longos, amendoados, pele queimada pelo sol, a fisionomia de um judeu da época. Então a gente tem realmente, é concreto. Então eu digo para você que quando eu vou fazer oração, eu busco Jesus. Porque é algo que eu não consigo. Então a necessidade nossa, da nossa subjetividade, de caracterizar a divindade. Haverá o tempo que isso não vai precisar mais, mas como eu sou um espírito inferior, eu preciso dessa caracterização. Então por isso Jesus confundido com o humano, o homem-deus, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Por isso que nós fazemos essa confusão, essa subjetividade. E isso é necessário e a imagem de Jesus é necessária, porque ainda hoje, nos dias atuais, a gente escuta em religiões cristãs dizendo assim, o meu Deus, ou seja, não é o seu, é o meu. O meu Deus é diferente do seu. O Deus da religião A é diferente do Deus da religião B. Então veja como que isso é difícil, como que isso está entranhado no nosso psiquismo. E por isso que eu penso que Jesus foi confundido com a divindade. Embora, repito, em momento algum ele fez menção como a divindade. O que muitas vezes sustenta essa tese são passagens como aquele diz assim, eu e o Pai somos um. Então ele está dizendo que ele é Deus. Daí a interpretação rápida. Mas nós vamos ver, por exemplo, em João, em Paulo, dizendo assim, não sou eu quem vive o Cristo, mas é o Cristo quem vive em mim. Então ele é Jesus Cristo? A gente sabe que não. Então, é próprio da nossa necessidade. Nós precisamos de algo palpável para a gente se apegar. Veja, os espíritas se apegam aos espíritos. Dr. Bezerra, Chico Xavier, Dona Ivone, Meimei, Emmanuel, André Luiz, João de Ângeles. Por outro lado, os católicos se apegam aos santos, Santo Antônio, São José, São Pedro. Veja como a gente precisa de figuras próximas de nós, meio que para intercessão. Os nossos irmãos protestantes não se apegam aos santos nem aos espíritos, mas a forma como eles conversam com Deus, fica claro para a gente que eles dão uma imagem humana a Deus. Por quê? Nós precisamos, para nós nos sentirmos próximos. Então, por exemplo, eu já ouvi uma oração dizendo assim, Deus, eu sei que o Senhor está vigiando a minha vida, eu sei que o Senhor está de olho
nos meus comportamentos. Eu sei que o Senhor escuta cada voz. Olha a humanização da divindade aí. Cada voz, cada dor. Eu sei que o Senhor vigia os meus filhos. Então, sabe, ó, cuidado, meu filho. Deus está de olho em você. Então, mesmo não querendo, a gente antropomorfiza Deus, né? Então isso é a nossa pequenez espiritual. Nós precisamos disso para nós sentirmos próximos. Por isso é muito importante a intercessão. A intercessão é dar essa possibilidade. Então os nossos irmãos católicos, a fé extraordinária em Nossa Senhora Aparecida, né? No Santo Antônio, no São Pedro, é fantástico, porque é algo que eles conseguem se apropriar da imagem. Certo. Agora nós estamos falando também da temática principal, Jesus como terapeuta, né? Qual a relação, Aloysio, do mito Jesus com a saúde? Pois é, Jesus é um modelo, é um paradigma. Isso é que eu acho extraordinário na mensagem cristã. Ele é um paradigma que atinge todos os paradigmas psicológicos do ser humano. Nós estamos falando de Jesus como um terapeuta, como mito da saúde. Mas nós podíamos falar de Jesus como por exemplo, na área do direito. A gente poderia analisar Jesus na administração. Tem aquele livro, O Monge e o Executivo, né? Eu li o livro. Então, a gente vai perceber isso, né? No direito, na administração, na contabilidade, da César o que é de César, em outras passagens. Então é um paradigma para todos os modelos psicológicos. E aí na saúde é interessante porque, seguindo o Evangelho de Jesus, isso é notório, quando as pessoas passam a estudar Jesus, a viver os ensinamentos de Jesus, elas melhoram a saúde física. Então o milagre se opera sutilmente, naturalmente. Então, a partir daí, ele pode ser analisado também como modelo de saúde. A vida de Jesus demonstra que ele era um terapeuta no aspecto também da saúde. Então, só para a gente deixar claro, ele é um paradigma que pode ser discutido. O Jesus educador, né? A pedagogia de Jesus. Eu sou orientador de um curso de pós-graduação em Ciências da Religião, que tem características de mestrado, status de mestrado. E eu tenho alunos que são padres, missionários, pastores, diversas denominações evangélicas. E então eu tenho uma disciplina com eles chamada Filosofia da Religião, e também leciono uma disciplina no curso deles, Metodologia Científica. Por lecionar essa metodologia científica, durante muitos anos eu fui orientador de projeto do TCC, do trabalho de conclusão do curso de Ciências da Religião. Então, meu papel era, e eu cresci muito com esse curso, era orientar a pessoa a desenvolver um trabalho nesse campo. Como era muito diverso, você tinha um monge budista, você tinha um Hare Krishna, você tinha... Nossa, fantástico. Uma experiência, 4 anos eu orientei, agora eu já não oriento mais, só leciono. Um missionário, eu tinha um missionário que ele morou 13 anos no Xingu, missionário católico. Foi para o Xingu com 20 anos e tinha 30 e poucos anos, portanto, um jovem com a experiência de vida de um idoso. E aí, fantástico orientar o trabalho daquele jovem. E teve um pastor da igreja metodista então eu sempre, quando eles me perguntavam, professor, o senhor acha que linha eu devo seguir para fazer o meu trabalho? Eu sempre dizia, você tem alguma ideia que você gostaria de desenvolver? Se a pessoa dissesse especificamente não,
Eu dizia, você então trabalha, o que você faz na igreja? Ah, eu sou o pastor geral, ah, eu sou o pastor dos casais, eu sou o pastor dos jovens. E aí, a partir da vivência do estudante, eu então encaminhava para o trabalho de conclusão de curso. Mas teve um pastor que me deixou assim, me desafiou. Eu disse, você tem alguma ideia que você gostaria de desenvolver? Ele falou, a cristologia. Nossa. Eu disse, caramba, eu nunca ouvi falar nisso. Mas, como é quando a gente estuda ciência, né? A gente estuda a origem das palavras. Eu sempre falo para os meus alunos, antes de ler qualquer texto, entenda o título do texto. Todo texto científico, ele tem, o título dele diz o que vem depois. Se você entender o título, já facilita o entendimento do texto. E aí eu sempre explico, toda palavra, ela nasce, tem uma origem. Cristologia. Aí eu logo deduzi, Cristo e Logos, estudo de Jesus. Mas isso, para mim, não era nada concreto ainda. E eu precisava dominar o conteúdo para eu poder explicar para o meu aluno ali que estava aguardando o pastor. Aí eu disse, pastor, para ser sincero, eu não sei o que é cristologia. Talvez o senhor pudesse me esclarecer um pouquinho. Aí ele falou, desceu para os comentários filosóficos e tal. Aí eu disse assim, e se nós trabalhássemos a vida de Jesus na ação missionária? Ele disse, eu gostei, professor. Professor, o senhor é pastor? E vem sempre aquela pergunta, né, clássica. E eu, como ali era o encontro de vários religiosos, eu ficava à vontade de responder. Eu disse, não, eu sou espírita. Nossa, o senhor me propõe esse tema? O senhor vai me orientar? Eu disse, não, você pode escolher o orientador. Mas se eu quiser que o senhor me oriente, o senhor aceita o convite? Aí eu aceitei, eu digo, aceito. E aí, qual era a nossa proposta? E ele desenvolveu na igreja. Era ele encontrar na vida de Jesus uma didática de ensino da evangelização. Ao invés de buscar uma didática externa, de Pestalozzi, de Piaget, de Paulo Freire, que são teóricos interessantíssimos, que podem ser usados, inclusive, na evangelização da instituição religiosa, eu propus a ele que encontrasse o próprio Jesus como educador. E aí fomos desenvolvendo. Então, aí fomos tirando passagens da vida de Jesus, em que ficava claro ali um método pedagógico de ensino. E aí esse método ele aplicaria na evangelização da comunidade metodista a qual ele pertencia. Então, na proposta de hoje, é encontrar na vida de Jesus um mecanismo de promoção da saúde. Ok? Então essa é a ideia. Ok, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Agora, daqui a pouquinho a gente volta com o Aloysio Silva falando sobre Jesus, o terapeuta. E na próxima pergunta, justamente, nós vamos entrar nesse aspecto. Em que aspectos podemos considerar Jesus um terapeuta? Acompanhe com a gente. E vamos às nossas notícias. O Aloysio Silva continua com a sua caravana aqui na nossa região. E hoje, na parte da tarde, nós teremos um seminário por Entre as Dores, que acontecerá no Grupo Astral Paraíso do Bem, a partir das 14 horas. Hoje à noite ele fará uma palestra terapêutica do perdão no Grupo Paz, a partir das 19 horas, lá em Conselheiro Lafayette. Amanhã, outra palestra espírita, também com o tema terapêutica do perdão, no Grupo Espírita Amor ao Próximo, lá em Ouro Branco, às 9h30 da manhã. À tarde, um seminário Ilumina-te, no Grupo Espírita Paz, às 14 horas, em Conselheiro Lafayette. E terminando a sua jornada aqui na nossa região, nós teremos a palestra Conflitos na Vida 2, amanhã à noite na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aqui em Barbacena, a partir das 19h30. Então você acompanha aí a caravana do Aloysio Silva aqui na nossa região, falando sobre Jesus, sobre o perdão,
sobre os nossos conflitos íntimos. Então vale a pena a gente participar dessas atividades. E lembrando, em Barbacena, nós temos hoje um seminário por Entre as Dores, a partir das 14 horas lá no Grupo Astral Paraíso do Bem. E amanhã à noite uma palestra Conflitos na Vida 2, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá no bairro do Campo, a partir das 19 horas e 30 minutos. Acompanhe com a gente então. No dia 5 de abril nós teremos a reunião do Conselho Espírita Municipal, a partir das 15 horas lá no Grupo Astral Paraíso do Bem. Então nós convidamos todos os presidentes e representantes de casas espíritas para participarem dessa reunião do nosso Conselho Espírita Municipal aqui de Barbacena. E amanhã nós temos viagem espírita para Piedade do Rio Grande. Amanhã quem vai falar é nosso irmão Joaquim Gamonal, na cidade de Piedade. Então nosso abraço a todos os nossos irmãos lá de Piedade, de Madre Deus, São Vicente de Minas. E vamos aos nossos abraços. Gostaria de mandar um abraço aos nossos ouvintes, todos vocês que nos acompanham aos sábados. Um abraço para o Wellington, que falou que hoje ouviu o programa pela primeira vez. Um abraço para ele. Para a Rosane Laguardia também. A turma toda de Ponte do Cosmo. O Luiz esteve ontem lá em Ponte do Cosmo. É um pessoal muito fraterno, muito carinhoso. Um abraço para todo mundo lá de Ponte do Cosmo. A Michele e a turma lá de Alfredo Vasconcelos, que sempre sintonizam também na Rádio Correio da Serra. E os aniversariantes dessa semana. Nosso querido irmão Marcelos, que está fazendo aniversário hoje. Os nossos parabéns para o Marcelos. E também o nosso irmão Petrônio, que faz aniversário no dia 3 de abril. Nosso abraço carinhoso para vocês que estão completando mais um ano de existência aqui entre nós, buscando a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso abraço carinhoso. E por fim, lembramos aqui também que o Grupo Astral Paraíso do Bem fará um almoço fraterno no dia 13 de abril, a partir do meio-dia, fricassê de frango. E eu fiquei sabendo, Nelson, informações confidencialíssimas me disseram que vai ter também uma alimentação vegetariana lá. Exatamente. Então, o pessoal aí que é vegetariano, que não come carne, não tem problema. Pode comparecer no almoço, que além do fricassê de frango, nós teremos aí pratos especiais para os vegetarianos. Então, o almoço fraterno no Grupo Astral Paraíso do Bem, dia 13 de abril, a partir das 12 horas, a partir do meio-dia. Voltando à nossa entrevista com o Aloysio Silva, nós estamos falando sobre Jesus, o terapeuta. E aí, gostaria de perguntar para você, Aloysio, em que aspectos podemos considerar Jesus como um terapeuta? Todos os registros dos evangelistas, dos 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas, são momentos educativos, mas sobretudo são momentos terapêuticos. Eu posso citar vários, mas vamos citar, me veio agora um à mente. O encontro de Jesus com os leprosos, com os 10 leprosos. Eu encontro polêmico porque só um volta para agradecer, então tem toda aquela questão da ingratidão, etc. Mas tem uma característica ali muito interessante, veja como é terapêutico. Primeiro ponto, Jesus pergunta aos leprosos: o que desejas? O que queres? Então, um dos leprosos responde, aliás todos: que me cure, que nos cure. Por que é uma passagem terapêutica? Porque nenhum tratamento físico, psicológico ou espiritual vai acontecer se a pessoa não quiser. Tem que haver, a vontade tem que ser de quem está doente, algum tipo de doença. O grande desafio dos dias atuais é a dependência química. Então, como ajudar um dependente químico, um alcoólatra, um usuário de drogas, um dependente de medicação, se ele não quer? Então, é preciso que ele peça para que você ajude. Então, todos os casos de Jesus, sem exceção, ele pergunta: o que você quer? Eu quero ver. Tua fé te curou. O que você quer? Eu quero ouvir. Tua fé te curou. O que você quer? Eu quero andar. Levanta e anda. Sempre ele pergunta a pessoa.
E veja, ele nunca assume a autoria. Eu vejo às vezes líderes religiosos dizendo, é porque eu curei. Não. Ele nunca assume a autoria. Ele diz, tua fé te curou. Ele não diz que foi ele que curou. E nem diz que foi Deus quem curou. Veja que interessante. O maior emissário de Deus na terra não se refere a Deus para falar da cura. Tua fé te curou. E na época de Jesus, né, nós podemos ter Jesus que foi um revolucionário ou ele teria sido um curador na sua época? Pois é. Aí a gente percebe que na verdade ele não se auto-atribuía curador. Mas ao mesmo tempo ele se auto-atribuía revolucionário. Por exemplo, ele dizia assim, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a guerra. Para nós cristãos hoje é uma frase meio agressiva, hein? Mas ele falava da guerra íntima e da paz, da falsa paz íntima. A proposta de Jesus era romper com as velhas leis. Veja, por exemplo, Senhor, as leis dizem que devemos lavar as mãos. Ele diz, o que suja o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Aí podemos dizer assim, então Jesus estava ensinando as crianças a não lavar as mãos antes da refeição. Não, aí ele já não está atuando como um agente da saúde, mas como um revolucionário. Dizendo, olha, não vai lavar a mão, isso é um problema da saúde. Não tem nada a ver com a reforma moral, com a reforma íntima. Isso é uma norma que é dada para as pessoas infantis, para as crianças. Depois que você aprende a lavar as mãos antes das refeições, isso deixa de ser algo importante. Isso entra na sua rotina, isso é incorporado aos seus hábitos. Agora, as questões morais precisam ser analisadas. Então, pensa bem, observa o que sai da sua boca. Isso não tem como você incorporar. Então, nesse momento, ele revoluciona. Por exemplo, Senhor, mas o Senhor vai curar hoje é sábado. Diz, meu pai trabalha todos os dias, e eu também. Então, ele cortou, ele rompeu com o Velho Testamento. Senhor, tem os 10 mandamentos. Eu lhes digo que esses 10 podem ser resumidos em 2. Que a gente pode até dizer que é 1. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Olha, de novo, ele rompendo com o Velho Testamento. É por isso que é muito difícil estudar Jesus estudando o Velho Testamento. A contradição vai aparecer. Eu tenho falado onde eu vou. Se tem uma classe de religiosos do nosso país que merece o título de evangélico, são os católicos. Agora, por exemplo, nós estamos na Quaresma. Os católicos vivem a vida de Jesus o ano inteiro. Eles reproduzem, eles nos fazem lembrar. Ora, se na minha igreja eu falo de Salomão, de Elias, dos profetas antigos, e faço bem, e isso transforma as pessoas, tudo bem. Mas não é cristão, porque não é evangélico, porque evangelho significa o Novo Testamento, a vida de Jesus. Então, na verdade, eu poderia ser chamado de novos judeus, que é a coisa mais do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então, quem pode ser chamado de cristão é realmente o católico. Nós espíritas, que o nosso modelo é Jesus. Então, para ser evangélico, tem que ter Jesus como modelo. Dessa maneira, então, Jesus é um revolucionário, porque ele rompe radicalmente com o Velho Testamento. Agora, qual a relação do espiritismo com o cristianismo? Pois é. Qual é a relação do espiritismo com o cristianismo? Se nós observarmos nas obras de Kardec, nas 7 obras, uma delas pós-morte, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o livro A Gênese. E a obra pós-morte é a Obras Póstumas. Se nós olharmos essas 7 obras, nós não vamos encontrar o Espiritismo como religião. Nós vamos encontrar o Espiritismo como filosofia. O Espiritismo como ciência.
e o Espiritismo como consequências morais e não como religião. Então a proposta espírita é a proposta de viver o cristianismo, não ensinar o cristianismo. É claro que aqui no Brasil tudo vira igreja. É muito comum isso. Até o positivismo, que era uma filosofia laica, materialista, ateia, virou igreja. Aqui no Brasil, no Sul, existem igrejas positivistas. Quer dizer, é impossível, porque o positivismo é contra o princípio da existência de Deus. Então, aí no Brasil o Espiritismo ganhou essa característica igrejeira. Então os nossos centros espíritas se parecem muito com igreja, mas não é a proposta é viver o cristianismo. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta: qual o modelo, qual o guia que devemos seguir, que a humanidade deve seguir? E eles respondem: Jesus. Então nós devemos transcender a religião. Nós temos que viver Jesus na prática. A proposta do Espiritismo é praticar o cristianismo, como faziam Pedro, os primeiros cristãos, e não ensinar o cristianismo. Então, nesse sentido, o Espiritismo se propõe a ser o cristianismo, porque ele propõe viver. Então, a proposta de Kardec é retirar todas as carcaças da religiosidade tradicional. Então, no Espiritismo, nós não temos casamentos. E uma pessoa me pergunta: Luiz, como é que faz? Eu digo: casamento civil, que é o lugar de casar, né? Não tem casamento, não tem batizado, não tem crisma, não tem imagens, não tem santos, não tem sacerdotes, não tem pastores, não tem nada que lembre uma religião tradicional, com todo respeito às religiões tradicionais. A minha sogra, por exemplo, era católica. Era para ela um sofrimento ver os netos sem batizar, dizendo: mas ele vai ficar pagão, ele é tão bonitinho, pagão. Aí eu dizia: se ele ficar pagão é bom, porque aí ele não vai ser uma pessoa pão dura. Então vai chegar num lugar: paga um pão com manteiga para mim, ele vai pagar. Mas, e aí, e ela ficava angustiada, porque para ela era um simbolismo importante. E um dia, então, eu percebi que eu deixei de brincar com a ideia e eu vi que ela estava chorando. E eu disse para minha esposa: você tem que conversar com a sua mãe. Nós não vamos batizar o filho só para agradar ela, até porque vão vir mais, né? Então você vai ter que conversar com ela. Era o nosso primeiro filho. E ela então chamou a mãe dela e disse: mamãe, deixa eu explicar como é que é o batismo no Espiritismo. Ela disse: o batismo no Espiritismo é a reencarnação. Então, quando o Espírito reencarna, ele mergulha. Eu achei interessante a ilustração dela. Ele é mergulhado com o corpinho no meio da água, que é o líquido amniótico. Então ele fica sendo batizado ali durante 9 meses. Boa. Ótimo. Eu achei fantástico, ela foi inspirada. E quando ela terminou, aí a mãe dela chorando, disse: a senhora entendeu? Ai, que bonito. Ele foi batizado durante 9 meses. Então meu neto é o mais batizado de todas as crianças. E aí resolveu. Então é essa a ideia da gente, né? O Espiritismo não tem proposta de religião, mas de religiosidade. Portanto, você que é meu ouvinte, se você é católico, fique à vontade para assistir uma palestra no Centro Espírita. Se você é protestante, é evangélico, a Casa Espírita está aberta para você. Você não vai mudar de religião indo para lá, porque lá não é uma religião. Lá você vai estudar a vida espiritual, que a sua religião também lhe convida a fazer isso. Então, é essa a ideia do cristianismo espírita, ou do espiritismo cristão. A gente está chegando ao final do nosso programa, Luiz. Eu gostaria, para a gente encerrar, qual seria a mensagem do Jesus terapeuta para o homem moderno? A maior terapia, eu considero passar a vida de Jesus uma evangelioterapia. Mas a maior terapia que Jesus nos convida a viver é a terapia do amor. E essa terapia é vivida no encontro memorável de Jesus com Pedro.
que, ao meu ver, Jesus tentava preparar Pedro para a missão que ele teria de ter. A grande missão de coordenar a manutenção da ideia cristã na terra. Graças ao apóstolo Pedro e ao apóstolo Paulo, enfim, todos os cristãos, mas principalmente esses dois. Pedro conservou o original, a mensagem de Jesus, a vida de Jesus. E Paulo espalhou essa mensagem. Então, Pedro tinha essa missão, porque depois da crucificação, os evangelistas, os apóstolos, eles poderiam se debandar, como debandaram. Então, Pedro ajuntou os 11, os 10 com ele 11, já que Judas suicidou-se. E Jesus, já prevendo isso, ele tem um diálogo com Pedro. Ele diz assim: Simão, o nome de Pedro era Simão. Pedro foi o nome que Jesus deu, um apelido para ele. O nome dele era Simão. E naquela época, nós tínhamos um hábito, havia um hábito que nós temos até hoje em Minas Gerais, que é o hábito da ascensão, que diz assim: você, Melissa, você é filha de quem? Aí você tem que falar. Aí parece que quando você fala o nome do seu pai, você se torna referência, torna conhecida, né? Então na época também era assim. Então ele falava Simão Jonas, Simão filho de Jonas. Eu nem sei quem é Jonas, nunca aprendi quem era, mas Jesus faz essa referência, falando da importância do pai, dos pais. Simão Jonas. E Pedro olhando, eu fico imaginando assim. E então Jesus, fixando o olhar, profundo no olhar de Pedro, diz assim: tu me amas? Talvez você que é ouvinte pode pensar assim: Jesus lhe perguntando se você o ama. E aí Simão rapidamente responde, como nós responderíamos hoje: Senhor, eu te amo. E aí Jesus disse assim para ele: então, Simão, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu vou cuidar. Pedro baixou a cabeça, estabeleceu-se um silêncio entre os dois. Esse silêncio foi quebrado quando Jesus disse: Simão Jonas. E Pedro então levantou a cabeça e novamente ele foi perfurado pelo olhar de Jesus, que lhe perfurava na alma. E Jesus lhe diz assim: Simão, tu me amas? Me colocando no lugar de Pedro, eu diria que Pedro deve ter pensado: gente, Jesus não deve ter escutado a minha resposta. Ou eu falei muito baixo, ou ele tem problema de surdez. Mas mesmo assim ele demorou dessa vez um pouco mais para responder. E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus disse: então, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Disse: Senhor. Baixou a cabeça. O silêncio se estabeleceu. E esse silêncio foi quebrado pela segunda vez. Simão, e ele levantou a cabeça. Tu me amas? Era a terceira vez. Provavelmente Simão Pedro deve ter pensado: não, ele não é surdo. E nem eu sou. Eu não respondi a pergunta. Então eu penso que Simão Pedro mergulhou dentro de si mesmo. Que é isso que o cristianismo faz conosco. Que é isso que o espiritismo faz conosco. Mergulhou dentro de si mesmo e puxou a alma dele ao avesso. Você, meu ouvinte, deve lembrar da blusa cacharel, que eu conheci na minha infância. Era uma blusa que ela vestia bem, porque ela colada no corpo e via até o pescoço. Eu nunca consegui tirar uma blusa cacharel sem virá-la ao avesso. Então a alma de Pedro ficou com uma blusa cacharel, ficou ao avesso. Ele mergulhou profundamente
pensou na sua relação com a família, na sua relação com os companheiros do movimento cristão, na sua relação com os perseguidores. E ele, com as lágrimas jorrando dos olhos, disse: Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, Jesus, eu te amo. Foi diferente. E sabe o que foi que Jesus respondeu? Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, a terapia do amor é você se apacentar, colocar o seu coração em paz, levar essa paz para as pessoas que estão com você, as ovelhas do grande pastor que é Jesus. Muita paz, muito obrigado, João. Luiz, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa, que você volte outras vezes aqui na nossa região. Muito obrigada por seu carinho, sua disponibilidade, suas palavras para nós hoje. Eu aqui agradeço pela presença. Agradecemos também a participação de todos vocês ouvintes, o carinho de vocês, e deixo vocês com a música Desperte e